Com certeza você conhece a palavra narrativa. Sabe o que ela significa? Ou talvez, será que narrativa significa o que você acha que seja? A palavra narrativa tem sido muito usada, muito empregada em noticiários, jornais, grupos de WhatsApp e redes sociais nos últimos 5, 6, 7 anos talvez. Ela foi, entre aspas, sequestrada por um determinado grupo que tem uma determinada ideologia política. Este grupo a sequestrou e a ressignificou, ou seja, deu à palavra um outro significado que não o seu significado real, verdadeiro. Então, neste uso recente que tem sido feito da palavra narrativa, no qual ela foi ressignificada, a palavra se tornou simplesmente sinônimo de mentira. Aí a gente vê por aí em redes sociais, alguém diz, isto é uma narrativa construída. O que você está querendo dizer? Isso é mentira. Que pena que isso tenha acontecido. E muita gente engole, né, e aceita de maneira acrítica essa ressignificação da palavra. Narrativa, na verdade, não pode ser de uma maneira assim tão fácil ser reduzida como se fosse um simples sinônimo da palavra mentira. Não. A narrativa é um termo que vem dos estudos literários, da teoria literária, da crítica literária. Tá? E fazendo aqui uma simplificação, é uma história que é contada. E a este respeito eu gostaria de comentar aqui a respeito de um livro, e eu não estou ganhando nenhum centavo para comentar a respeito disso aqui no Fé e Café de hoje. Que é este aqui, ó. Tá dando para ver direitinho? Robert Alter é o autor, A Arte da Narrativa Bíblica. A Arte da Narrativa Bíblica. Publicado no Brasil pela Companhia das Letras, que é uma editora secular, ou seja, não é religiosa, nem protestante, nem católica. Mas é um livro, um material da mais alta qualidade que nos ajuda a fazer hermenêutica, isto é, interpretação das narrativas bíblicas. De novo, fazendo aquela simplificação, histórias que a Bíblia nos conta. Você já parou para pensar em quantas histórias a Bíblia nos traz? Quantas histórias a Bíblia conta? Existe uma abordagem hermenêutica ou interpretativa da Bíblia que se preocupa em saber quem escreveu os textos e quando. Aí tem uma série de discussões, por exemplo, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia hebraica, que na tradição cristã, né, essa Bíblia hebraica é chamada de Antigo Testamento. Então, os 5 primeiros livros, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí tem uma discussão, quem que escreveu o Pentateuco? Foi Moisés? Aí outros dizem, não, não foi. Quando que foi escrito? Ah, na época de Moisés mesmo. Aí vem outros que dizem, não, muito tempo depois. Esta é uma abordagem que eu não vou entrar nela aqui de jeito nenhum, porque o Robert Alter, ele não entra nesse tipo de discussão. Não se importa em saber quem escreveu um texto bíblico ou quando o texto foi escrito. O que ele se preocupa, e ele vai apresentar isso aqui no A Arte da Narrativa Bíblica com uma maestria, uma genialidade muito grande, é como os antigos escritores hebreus escreveram as suas histórias. Como? Então, às vezes, a gente vai ler uma narrativa, por exemplo, no livro do Gênesis, sobre Jacó, seus filhos, José e seus irmãos. E aí nós encontramos, às vezes, repetições, diálogos, e às vezes, em determinado momento, praticamente palavra por palavra é repetido. Aí, naquela outra abordagem exegética, né, e hermenêutica que eu mencionei agora há pouco, alguns vão dizer, isso aqui vem de fontes diferentes. Quem escreveu isso aqui usou a fonte tal, o outro usou uma fonte outra qualquer. De novo, não há necessidade da gente entrar nesse tipo de discussão.
O Robert Alter, aqui no A Arte da Narrativa Bíblica, mostra como o que para nós é uma simples repetição, na verdade é uma maneira sutil, muito sutil, que os escritores bíblicos antigos usavam para enfatizar alguns pontos. E eles, às vezes, usavam esse recurso, né, da repetição. Às vezes nós temos um narrador fazendo algum tipo de comentário. Às vezes nós temos acesso ao pensamento dos personagens que são citados, o que aquele personagem pensou. E dessa maneira nós somos apresentados a um mundo riquíssimo, fascinante, de uma riqueza muito grande realmente em termos psicológicos, emocionais, uma beleza literária que praticamente não tem igual na história da literatura mundial. E mais do que isso, nós somos apresentados a maneira como Deus age no mundo, como Deus age na história, através da vida de homens e mulheres que às vezes cometeram erros, tomaram decisões erradas, se precipitaram, foram impulsivos demais, ou às vezes agiram certo também. E o Alter nos mostra, na análise que ele faz de muitas narrativas no livro de Gênesis e no livro de Samuel, 1 Samuel especificamente, ele nos mostra como os antigos escritores hebreus não se preocupavam em dar uma lição de moral, em dizer, fulano fez certo, a Beltrana fez certo, o outro lá fez errado. Eles não se preocupam com isso, eles contam a história. E caberá ao leitor entender o que aconteceu depois, as consequências daquelas ações todas, e assim extrair lições para a sua própria vida. Lendo essas histórias, nós vemos a nós mesmos nelas. Alguém já disse, não foi o Walter não, eu confesso que eu não lembro quem foi que disse, que a Bíblia é como um espelho, e nós vemos a nós mesmos. Quando a lemos, nós vemos o nosso próprio reflexo nela, ou seja, ela fala para nós, ela fala a nosso respeito. E assim nós aprendemos, vou repetir aqui, como é que Deus agiu e age na história, usando os seres humanos com as suas ambiguidades, suas falhas, seus problemas. Mas em tudo isso Deus continua amando a humanidade e conduzindo-a para os seus propósitos. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Eu espero que você possa ler as narrativas bíblicas com atenção. Não pense que você já as conhece, já sabe o que está escrito. Leia com atenção, você vai se surpreender. Clica aí na mãozinha do joinha, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado.